Jesus amado. Mas glória a Deus. Vamos lá. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Até o 27. Se você quiser anotar aí, o tema de hoje é Assumindo a Responsabilidade. Diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Amém? Palavra assim abençoada, né? Tudo a ver com responsabilidade. Eu não sei você, na verdade, ontem eu estava até pensando, não era nem em relação à palavra, ontem eu estava pensando em relação a algumas coisas que eu tenho visto e ouvido, e eu tenho visto muito e ouvido muitas pessoas colocarem as situações da vida como se fossem responsabilidade dos outros. Já viu? Facebook, então, está cheio disso. A pessoa vai no Facebook e bota lá, não, porque aquelas indiretas, né? Maluca que bota no Facebook. Vou nem falar de indireta nenhuma não, senão depois vão dizer que eu estou lendo o post dos outros e falando do púlpito. Então vamos pular o post, mas vamos pegar as indiretas. E aí bota aquele monte de indireta no Facebook, e aí começa a colocar a responsabilidade para cima do outro. E quando eu comecei a ler esse texto, eu falei: Jesus, está batendo certinho com aquele negócio que eu li de fulano de manhã. Eu também não posso falar nem fulano, nem o que ele escreveu, ou ela. Porque senão, hoje em dia, então, o pessoal tem a mania de querer processar todo mundo. Aí faz e não assume também. Mas por que tem tudo a ver? Esse texto, na verdade, ele não é um diálogo só entre Jesus e Pedro. Na verdade, é um diálogo que começa entre Jesus e os cobradores de impostos. Ele começa justamente com a indagação dos cobradores a Pedro sobre a responsabilidade de Jesus, se ele paga imposto ou não. E eles perguntando por que ele não dá, ou talvez será que ele dá, será que ele não dá? E eu fico imaginando aqueles homens, na verdade, querendo pegar Jesus. Eles não queriam pegar Pedro, eles queriam pegar Jesus. E eles tentando pegar Jesus em alguma coisa, e eles jogam uma ideia. Então vamos ver se ele é bom mesmo, se esse cara é justo do jeito que ele fala. Ele paga o imposto? E aí Pedro, né, como crendo, paga, mas vai perguntar a Jesus. E abre um parênteses, já viu que a gente às vezes é assim? Deus faz esse negócio? Faz. Aí vai para a oração: Senhor Jesus, eu falei que o Senhor faz, agora eu preciso que o Senhor faça. Mas aí Pedro vai para Jesus. A melhor maneira da gente ter a certeza daquilo que Deus quer é indo para Jesus. O problema é que tem muita gente falando que Deus faz aquilo que Ele não mandou falar. E aí as pessoas acabam percebendo que tudo que a gente quer é só enrolar. Mas quando a gente tem Jesus e a certeza de que Jesus está no centro e no controle, a gente fala as coisas sabendo o que Ele realmente faz. Aí ele vai para Jesus. Quando ele chega em Jesus, Jesus é tão maravilhoso que antes dele falar qualquer coisa, ele já começa a conversar com Pedro. Pedro, o que você acha? Você acha que os pais têm que cobrar imposto dos seus filhos? Mas vamos fazer o seguinte: para acabar com a briga, para acabar com a discórdia, para acabar com a discussão, vai lá e pesca para mim e para você. Paga para mim e para você. E aí a gente começa a entrar um pouquinho naquilo que Deus quer. Porque essa palavra, ela tanto é literal. Porque ela fala de uma história literal. Qual é a história? A história de Jesus, Pedro e os cobradores de impostos. Ela é literal. Mas a gente pode levar essa palavra para o nosso lado espiritual e começar a tirar uma verdade bíblica dessa palavra, que na verdade é uma verdade que está envolta em todas as outras partes das Escrituras. Qual a verdade? Primeira, nós somos responsáveis por nossas escolhas e atitudes.
Como assim, pastor? Nós não podemos jogar para cima dos outros a responsabilidade que cabe a nós. A responsabilidade de fulano é responsabilidade de fulano, mas a minha responsabilidade é minha. Quando Jesus olha para Pedro e fala para Pedro, Pedro, vai lá e pesca. Do que Jesus está falando? Assume a tua responsabilidade como cidadão dessa terra e vai lá pescar para pagar o imposto. E aí ele começa a falar de algo, de uma verdade espiritual, e a gente começa a pegar uma verdade espiritual. E aí eu comecei a pensar nessa responsabilidade individual e cheguei a algumas conclusões. Primeira conclusão que eu cheguei: o Evangelho não é desculpa para deixarmos de assumir nossa responsabilidade. Não estou dizendo que Pedro fez isso. Pedro não correu atrás de Jesus para fugir da responsabilidade dele. Mas, infelizmente, hoje, nós vemos muitas pessoas jogando a culpa das suas atitudes, a culpa das suas escolhas, a culpa da escolha do outro, a culpa da escolha da outra, a culpa do governo, a culpa de quem não é do governo para cima de Deus. Sabe aquela frasezinha que a gente usa discretamente e a gente nem percebe? Não, porque se fosse a vontade de Deus, tinha acontecido. Mas o que você fez para acontecer? Se fosse a vontade de Deus, eu tinha passado de ano. Mas não estudou, não foi à aula, não ouviu o que a professora estava dizendo, o que o professor estava dizendo, mas se fosse a responsabilidade de Deus, eu tinha passado de ano. E a gente começa a jogar a culpa das nossas escolhas para cima de Deus. Não, porque se fosse da vontade de Deus, o pastor Juanito estava magrinho. O pastor Juanito está lá em casa. O pastor Juanito está em casa. Ele come porque ele tem ali o professor de educação física, personal trainer. Quem quiser, fica de pé aí, Eric. Quem quiser pode procurar o Eric. Ele ficou com vergonha. Mas pode procurar o Eric. Eu não vou procurar não, porque ele vai me fazer malhar. Mas eu tenho a minha responsabilidade. Se fosse a vontade de Deus, eu não estava com essa doença. Mas há quanto tempo você não procura um médico? A gente tem a mania de transferir a culpa das nossas escolhas para cima de Deus e justifica com o Evangelho. Justifica com o Evangelho. Esses dias eu vi uma pessoa colocando uma mensagem lá, não, porque eu sou avessa às novas doutrinas do Evangelho. Que novas doutrinas se é a mesma doutrina de sempre? Não mudou. É a mesma coisa. Tem pessoas aqui que nasceram dentro de um berço evangélico e conhecem a doutrina desde quando era pequenininho, lá em Barbacena. E a doutrina é a mesma. O que é que mudou? Mudou a desculpa que a gente dá para não cumprir aquilo que Deus mandou. E a gente não assume nossa responsabilidade. Não assume aquilo que nós deveríamos fazer. Agora, o Evangelho não é desculpa para nós não assumirmos a nossa responsabilidade. Quer ver uma outra coisa que a gente joga para cima do Evangelho e a conta de Deus? Por que você não veio trabalhar ontem? Não vim trabalhar ontem porque eu estava fazendo uma missão. Eu fui evangelizar em tal lugar. Peraí, mas qual é a tua responsabilidade? Não é trabalhar? Não, minha responsabilidade não é, mas só tem que entender, patrão. Primeiro as coisas de Deus. Depois as coisas dos homens. Você não passa isso lá na tua empresa porque, né, lá todo mundo é convertido 100%. Mas primeiro as coisas de Deus. Eu tive que subir um monte, descer um monte, subir, sei lá, o que eu tive que fazer, mas eu não fui trabalhar porque eu tinha que fazer alguma coisa para a igreja. Se fosse o apóstolo Bira, eu diria, cara de pau, sem vergonha, cachorro. A minha responsabilidade como trabalhador, como profissional, é uma. Eu não posso colocar na conta de Deus a responsabilidade que eu não assumi. Eu sou responsável. E o patrão, não paguei porque eu tive que dar o dízimo. Mentiroso, nem deu dízimo, nem pagou. Estou dando exemplos. Poderiam ser muitos outros. E a gente vai dando desculpas, uma atrás da outra, jogando para cima do Evangelho a responsabilidade que é nossa. Não é do Evangelho, é nossa. Agora, ele não pode servir como desculpa. A palavra de Deus não pode servir como justificativa e como desculpa para as minhas escolhas erradas. Não, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Por isso que eu pequei. Não, você pecou porque você é sem vergonha.
Eu peco e quando eu peco é porque eu sou sem vergonha. Não é porque a carne é fraca, é porque eu sou sem vergonha, porque a Bíblia também diz que o espírito está pronto. A carne realmente é fraca, mas o espírito está pronto. Mas eu tenho a mania de fazer o quê? Joga para cima de Deus. É mais fácil do que assumir. É mais fácil dizer que eu pequei porque a carne é fraca do que dizer que eu menti porque eu não queria falar a verdade. Não é assim? Agora eu tenho que entender que aquilo que cabe a mim, eu tenho que fazer. Segundo, Cristo nos ensina que somos responsáveis por nossas escolhas. O que você escolheu fazer é culpa sua. Tem ele é até diácono de uma igreja, mas ele eu o conheci como professor de coach. Mas além de professor de coach, ele é diácono da igreja lá em Fortaleza. Mas é interessante que ele fala uma frase que eu gosto muito, que ele fala: cada um tem a vida que merece. Por que ele fala que cada um tem a vida que merece? Porque cada um faz as suas próprias escolhas. E meu pai costumava dizer que eu tenho que ser homem para assumir aquilo que eu fiz. Costumava não, ele diz ainda que ele está vivo. Eu tenho que ser homem para assumir o que eu fiz. Se você fez, seja homem para assumir. Se você fez, seja mulher para assumir. Mas assuma a sua responsabilidade. Porque o evangelho não é feito de desculpas. O evangelho é feito de certezas. O evangelho não é feito de desculpas, o evangelho é feito de atitudes. E atitudes que provam que Deus está na minha vida. Ou que Ele não está na minha vida. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Aquilo que eu decidi fazer não é responsabilidade do outro, é responsabilidade minha. Eu escolhi fazer. Eu escolhi ir em determinado lugar. Eu escolhi falar daquele jeito com aquela pessoa. É uma responsabilidade. Terceiro, em relação à responsabilidade individual, nós fomos chamados para ser modelo. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Jesus não precisava ter pagado aquele imposto naquela hora. Mas sabe por que ele pagou? Porque ele era modelo. Jesus sabia que os discípulos fariam tudo aquilo que ele faria. Se naquele momento Jesus fugisse da responsabilidade dizendo: não, eu não vou pagar porque eu sou Messias. Não, eu não vou pagar porque eu não quero. Não, eu não vou pagar por causa disso, eu não vou pagar por causa daquilo. Ele sabia que os discípulos dele eram modelo. Você é modelo, eu sou modelo. Quando a gente fala das nossas escolhas, quando a gente fala das nossas decisões, quando a gente fala daquilo que a gente precisa fazer, é que as pessoas já olham para nós de forma diferente. As pessoas olham para nós e nós já temos um rótulo, querendo ou não. Querendo ou não, as pessoas nos conhecem como crente. As pessoas nos conhecem como membro da igreja Filadélfia. Alguns são conhecidos como diácono, outros são conhecidos como músico, outros são conhecidos como pastores, outros são conhecidos de determinadas outras maneiras dentro da igreja. Mas nós carregamos o peso, acima de tudo, de um nome chamado Jesus. O que Jesus queria dizer é que acima dele, ele estava sendo modelo para uma geração e que acima dele tinha um nome que era o nome do Pai. Então faz o seguinte, Pedro, porque eu quero ser modelo na tua vida, vai lá, pesca, e depois que você pescar, pescou? Paga o meu e o teu imposto, porque lá vai ter dinheiro suficiente para nós dois. Olha como Jesus ele é estrategista demais. Se ele não paga, qual exemplo ele teria dado para Pedro? Qual exemplo? Mas Jesus entendia que ele é modelo. Eu e você somos modelo por onde nós passamos. Eu e você somos modelo em tudo que nós fazemos. Por isso a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Agora vamos pensar na gente como modelo? Como modelo, nós temos responsabilidades financeiras. Como modelo. Como é a tua vida como modelo financeiramente? E eu peguei financeiro justamente porque aqui estamos falando de algo financeiro. Não é verdade? Pagar imposto fala de finança, não fala? Como é que está a tua vida financeiramente? Equilibrada? Ou você é capaz de gastar mais do que você recebe? Eu lembro até quarta-feira quem estava aqui, né? A pastora Adriana falando sobre oferta,
que Deus ia abençoar a nossa vida financeira se nós fôssemos responsáveis. Porque não adianta eu ganhar, por exemplo, um salário de R$880, vou pegar o salário mínimo de R$880 e gastar 900. Eu não vou pegar muito para cima, não. Se eu ganhar R$880, eu não posso gastar 900. Na verdade, se eu ganhar R$880, eu não posso gastar 880. Se eu ganhar R$880, eu tenho que lembrar que eu tenho que tirar INSS, Vale Transporte. R$880 só tem isso, né? INSS, Vale Transporte. E algumas empresas cobram seguro de vida, que costuma girar em torno de R$2, R$3, R$4. Mas vamos pegar só INSS, Vale Transporte e o dízimo. Eu já não tenho mais 880. Vamos arredondar? Eu vou ter uns 790, mais ou menos. Mas aí a gente entrega o dízimo e fala, Deus, aqui está o meu dízimo. E vai lá e gasta 1.000, gasta 900, gasta 880. Mas eu já não tenho mais, mas eu gasto. E a gente esquece que nós somos modelo, e como modelo nós temos responsabilidades, inclusive financeiras. E aí eu já vi em muitos lugares, trabalhei no comércio, trabalhei em fábrica, trabalhei em um monte de lugar. E as pessoas dizendo, não, quando Deus me abençoar, eu te pago. Quando Deus me abençoar, eu te pago, tá, Cristiano? Se Deus me abençoar, eu te pago. Se Deus me abençoar, Jones, eu te pago. Beleza? Tamo junto, devo e não nego, pago quando puder. Falou? E a gente esquece que a gente é modelo. Agora, na hora que a gente vira as costas, um cutuca o outro e fala assim, ainda é crente. Ainda é crente. Por isso que eu não gosto de crente. Nós temos responsabilidades financeiras. Primeira coisa que Jesus ensinou, nós temos responsabilidade financeira sim. Nós temos responsabilidades fiscais. O que Jesus estava ensinando, se a gente vou pegar pelo literal, nós temos responsabilidades fiscais. Ah, não, mas eu não vou declarar tudo que eu ganho não, porque se eu declarar eu tenho que pagar imposto. Meu irmão, se você vive aqui, você tem que pagar imposto sim. Ah, mas a taxa é alta, não posso fazer nada. Ah, mas eles não fazem o que eles têm que fazer com o nosso imposto. Aí a responsabilidade já é deles, não é mais nossa. Tomara que seja todo mundo pego pelo Sérgio Moro e vá todo mundo preso. Mas a responsabilidade é deles. A nossa responsabilidade fiscal, a gente tem que responder. A gente tem que responder por ela. Então pague o teu imposto se você tem que pagar. Sabe uma coisa que eu vejo muito, falando em responsabilidade, nesse tipo de responsabilidade tributária também? O cara compra o carro e ele ganha 2.000. Um exemplo. Compra um carro que ele não tem condições de pagar e não paga as prestações. Compra um carro que não tem condições de pagar o IPVA. E compra um carro que não tem condições de fazer a manutenção. E aí depois ele vai dizer que a culpa é de Deus porque ele não conseguiu pagar aquilo tudo. Aí depois a gente fica no Zap falando que está tendo blitz em tal lugar e que esses safados sem vergonha só querem comer dinheiro do povo. Quando na verdade a função deles dentro da sociedade é essa. Não é função deles fiscalizar? Não é função deles fazer a blitz? Não é função deles trabalhar daquela maneira? Se eles agirem de forma corrupta, eles estão errados. Agora, enquanto estão fazendo a sua função, eles não são safados sem vergonha. Eles estão simplesmente exercendo o serviço que lhes cabe. E aí a gente sai por aí espalhando que a culpa é deles, que são safados sem vergonha, que fica pegando trabalhador que não pagou IPVA. Mas eu não assumi a minha responsabilidade de entender que se eu tenho dinheiro para pagar um Fusquinha, que eu compro um Fusquinha. Se eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, que eu compro uma Ferrari. Mas cada um tem que ter aquilo que cabe no seu bolso. Não é maldição nenhuma. Mas se eu ando debaixo da responsabilidade daquilo que eu ganho, eu estou andando dentro daquilo que Deus quer. O problema é que a gente gosta muito de espiritualizar tudo.
e esquece que o evangelho não é só espiritual. O evangelho também é vida. Pai, te peço não só por esses, mas também por aqueles que hão de vir. Tira eles do mundo, não. Mas dá eles força. Parafraseando o que Jesus está dizendo. Sabedoria, discernimento, entendimento para viver no mundo. Nós precisamos compreender que nós temos responsabilidades nessa vida. E essa responsabilidade nos coloca como modelo. Como modelo. Por isso que alguns, e a gente fala muito nisso, quem é mais antigo, né? Algum tempo atrás, quando se falava em crente comprando, o crente podia comprar até fiado. Porque sabia que o cara ia comprar e ia pagar. Hoje, se o cara chegar, se eu, crente, chegar numa loja para comprar com a maleta de dinheiro, eles vão querer saber se aquilo é verdade ou se eu roubei do banco. Porque nós deterioramos tanto a imagem nossa como cristão, deixamos ser tão defamada, que a gente já não tem mais a credibilidade que nós tínhamos antes. Antes, se eu dissesse que era pastor e falasse na loja, rapaz, deixei minha carteira em casa, eu vou buscar e daqui a pouco eu pego. Ele diria para mim, não pode levar, pastor. Leva porque eu sei que você vai voltar para pagar. Hoje, se eu disser que deixei a minha carteira em casa numa loja, ele fala, desembrulha tudo e guarda. Se ele voltar, ele compra de novo, se ainda estiver na loja. Porque algumas pessoas foram denegrindo a imagem, foram justificando as suas falhas, os seus erros com o evangelho. E aí a gente começa a achar que o evangelho é que está errado. Mas quem está errado são as pessoas, o errado são as pessoas que fazem parte do evangelho. Nós temos responsabilidades financeiras. Se eu posso comprar e pagar, eu compro e pago. Se eu não posso comprar, eu não compro. Eu tenho exemplo disso em casa. Minha mãe não era crente, meu pai não era crente, mas eu via sempre, meu pai não compra, até hoje não compra prestação. Ele fala que ele só compra se ele tiver dinheiro para comprar. Se ele não tiver dinheiro para comprar, ele não compra. Aí a gente vai lá e compra tudo que a gente não pode pagar. E justifica que Deus mandou ter fé. Não, Deus mandou ter fé, eu tenho que ser uma pessoa de fé. Eu vou comprar e eu vou pagar. E aí vai lá e compra. E aí a fé dele é tão pequenininha, menor que um grão de mostarda ainda, porque não vem o dinheiro. E aí não consegue pagar. Não é verdade? O cara vai lá e mobília a casa dele todinha lá com o Cristiano e depois não paga. Não, porque Deus não mandou ainda, Cristiano. Quando Deus mandar, então não mobilia a casa. Compra mais barato. Compra aos poucos. Mas vai fazendo. Porque nós temos responsabilidades financeiras. E essas responsabilidades, elas falam quem nós somos para o mundo. O mundo está olhando para nós. O mundo está olhando para mim. O mundo está olhando para você. Nós temos responsabilidades familiares. Eu tenho responsabilidade como marido. As mulheres têm responsabilidade como esposa. Eu tenho responsabilidade como filho. Eu tenho responsabilidade como pai. Eu tenho responsabilidade... Eu não, ainda não, mas vou chegar lá. Eu terei responsabilidade como avô. Quem já é avô tem responsabilidade como avô. O tio tem responsabilidade de tio. O sobrinho tem responsabilidade de sobrinho. Agora, infelizmente, essa geração hoje tem jogado a responsabilidade sempre acima do outro. Por que a tua família está desse jeito? A minha família está desse jeito porque o meu marido é dessa maneira. A minha família está desse jeito porque a minha esposa é desse jeito. Está assim porque meu filho faz tudo o que eu falei para ele não fazer. Está assim porque o meu pai só fala para eu fazer aquilo que eu não gosto. E a gente esquece que como família, dentro da família, nós temos responsabilidades. Qual a nossa responsabilidade? Está sendo assumida? Ah, mas pastor, meu marido ou minha esposa brigam muito comigo. Ótimo, tudo bem, ele pode até brigar com você, mas e você? O que você faz? Quando teu marido está brigando com você, quando tua esposa está brigando com você, aparece aquela auréolazinha dourada na cabeça, tem, e você vira um anjo, né? E acabou a briga. O problema é que tem muito anjo na igreja. E poucas pessoas assumindo responsabilidade por aquilo que faz, aquilo que pensa, aquilo que fala, a maneira como age com as pessoas.
Dentro de uma briga, todos os dois têm responsabilidade. Quando um não quer, dois não brigam. Agora, a gente tem sempre a mania de não olhar para a nossa responsabilidade, olhar só para a responsabilidade do outro. O que o outro fez? Não, porque o outro fez isso. Porque o outro foi em tal lugar. Ok, mas e a nossa responsabilidade? Sabe o que Jesus estava ensinando? Assuma a sua responsabilidade. Não fuja dela. Quem você é, seja quem você deve ser, sim. Porque você é modelo. Agora, papai, mamãe, você é modelo dentro de casa. Filho, você é modelo dentro de casa. Modelo de quê? Modelo de filho. Também. Nós somos modelo. Nós somos modelos profissionais. É triste ouvir isso, mas eu já ouvi, talvez você já tenha ouvido, empresário dizendo que se ele souber que é crente, ele não contrata. Porque crente não trabalha, crente morcega. Crente não ajuda, crente atrapalha. Crente vive com a desculpa que tem que estar em oração não sei onde, não sei onde, não sei onde. Falta trabalho porque falou que estava na igreja. Crente eu não contrato. Se eu souber que é crente, eu não contrato. Tem empresário aqui, Paulo também, né? Paulo empresário. Que vale que ele é crente. Ele falta, o patrão dele, quando eu reclamo com o patrão dele, Marlene fica brava, né? Porque ele é patrão de Marlene, Marlene é patrão dele. Mas é complicado ou não é? Nós temos responsabilidade como profissionais. Como profissional, eu tenho que ser o melhor profissional da empresa. Mas, pastor, o meu patrão não paga o que eu mereço. Quando você entrou lá, você não disse isso para ele, disse? Quando você entrou lá, você disse, olha só, eu só vou entrar se você pagar o que eu mereço? Ou você disse para ele, não, tudo bem, eu concordo com o que você está querendo me pagar. Ninguém é obrigado a trabalhar onde está. Agora, se você está lá, é obrigação tua fazer o teu melhor. Se não te paga o que você não merece, das duas, uma, você conversa com o teu patrão, ou você vai procurar um lugar que você acha melhor. Mas também tenha caráter para sair com a porta aberta. Mas então conversa. Já vi muito disso, trabalhando na empresa. Fulano, tu faltou, rapaz. Como amigo, não como gerente, nem como... Mas como amigo. Você faltou. Rapaz, eu estou faltando sim, porque eu já estou estressado de estar aqui nessa empresa. Eu estou doido para que eles me mandem embora. Estou faltando para ver se eles me mandam embora. Detalhe. Era crente, alguns eram pastores, e estava faltando. Olha o testemunho, faltando para ser mandado embora. Faltando porque não aguentava mais estar no trabalho e estava fazendo o pior. Aí vai contra, inclusive, o que a Bíblia diz. Tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Faça o teu melhor, dê o teu melhor. Até o dia que você sair dali, dê o teu melhor. Mas eu não concordo com isso, com aquilo. Não interessa, você está lá dentro, faça o teu melhor, porque você é modelo. Você é modelo onde você está. O patrão também é modelo. O patrão também é modelo. Paulo, paga melhor Marlene. Ela vai gostar. Agora o patrão também é modelo. Como é que você fala com teus funcionários? Não estou falando que são vocês não, tá? Agora é geral, tá, Paulo? Não estou falando que tu fala mal com teus funcionários não, tá? Mas como é que você fala com teu funcionário para quem é patrão? Como você trata eles? E eu já trabalhei em lugar que o patrão era crente. E quando o patrão chegava na loja, ele nem bom dia dava. E quando ele ia falar com a gente, ele já falava brigando. E aí quando ele saía, virava as costas, o cara me cutucava e falava, é da tua igreja? Eu falei, não, mas é crente. Mas é crente. Nós temos responsabilidades profissionais. Você que é patrão, você que é gerente, você que é supervisor, você também tem responsabilidade. Você continua sendo modelo. Não estou dizendo para virar uma mãezona e deixar fazer tudo. Não, isso também não é exercer a função que você tem. Eu estou dizendo para você ser
melhor com o teu funcionário. Melhor no sentido de tratamento, de acompanhamento. Como você trata, e tratar é diferente de exercer a função de liderança. Como você trata o teu funcionário. Somos responsáveis por isso. Já imaginou? Vamos pensar Jesus como líder. Já imaginou se quando Pedro chega para Jesus para falar do imposto, Pedro vira para Jesus e aí Pedro já logo solta para ele: Pedro, tu não tem vergonha nessa tua cara não? Tu não sabe que eu sou o cara? Eu sei que você estava conversando com aqueles caras. Some daqui, rapaz. Tu não tinha nem que ter vindo aqui me perguntar isso. Tu não sabe que eu sou o cara justo? Que impacto Jesus teria causado na vida de Pedro? E olha que eu ainda estou falando de forma leve, né? Tem gente que fala pior ainda. Mas que impacto Jesus teria causado? Olha o que Jesus fez. Primeiro ensinou Pedro a trabalhar, né? Pedro, não tem que pagar? Então faz o seguinte. Tua profissão é pescador, não é? Sou. Então vai trabalhar, vagabundo. Brincadeira. Então vai trabalhar, Pedro. Pega o teu anzol, vai lá, pesca um peixe. E daquele peixe que você pescar, vai ter dentro uma moeda. Você paga o meu imposto e teu. Depois o peixe você faz uma peixada para a gente jantar, almoçar. Jesus falou para ele trabalhar de uma forma educada, mansa. E que Pedro, quando teve uma crise, a primeira crise que ele teve, o que ele procurou fazer foi o quê? Pescar. Jesus morreu. A Bíblia diz que Pedro voltou para pescar. Porque possivelmente a palavra de Jesus dizendo: Pedro, a tua crise você resolve com trabalho. Faça o teu melhor, porque do teu melhor vai sair o fruto que você precisa para viver. Nós temos responsabilidades, e finalizando, nós temos responsabilidades espirituais. Agora sim entra o espiritual. Nós temos responsabilidades espirituais. Eu sou responsável por orar pela minha família, por interceder pela minha família, por dar exemplo para minha família, por ensinar a minha família a estar na igreja, por ensinar a minha família a adorar Jesus, por estar ligado a Jesus, por manter uma vida de santidade, por manter uma vida de adoração, por manter uma vida de leitura da palavra. Eu também tenho responsabilidades espirituais. Minhas são coisas que eu preciso fazer para manter a minha fé inabalável. Estar dia após dia perto de Deus. E aí a gente começa a jogar para cima do outro. Não, porque fulano não orou por mim. Porque fulano não me ajudou. Por que você caiu? Não, porque eu pedi ajuda ao pastor e ele não me ajudou. Por que você não foi? Não, porque eu marquei com o pastor e ele não... Quer dizer, eu estou tentando marcar com o pastor há tanto tempo e não consigo. E aí a gente cai porque o pastor não ouviu, porque o pastor não ajudou, porque o pastor não marcou. E esquece que quem estava lá não era o pastor, era eu. Quem foi naquele lugar não foi o pastor, fui eu. Quem deveria ter falado, ou quem não deveria ter falado, não era o pastor, era eu. Nós temos responsabilidades espirituais. Agora a gente tem que parar de jogar a nossa responsabilidade para cima dos outros. Eu queria te convidar a ficar de pé. Confesso que quando eu estava preparando essa palavra, a linha que eu estava indo era outra. Quem sabe um outro dia eu vá por aquilo que eu queria falar. Mas eu tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração. Você tem responsabilidade como pai. Você tem responsabilidade como filho. Você tem responsabilidade como patrão. Você tem responsabilidade como gerente, como supervisor. Você tem responsabilidade como funcionário. Você tem responsabilidade como cidadão brasileiro. Você tem responsabilidade como crente, como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus. Você tem responsabilidade. Agora, será que nós temos assumido essa responsabilidade? Ou nós estamos jogando para cima dos outros aquilo que é responsabilidade nossa?
Porque a gente tem a mania como ser humano de jogar para cima dos outros. É herança, né? É a herança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão, o que houve? Você sumiu? Não, eu tive vergonha. Vergonha de quê? Não, porque a mulher que tu me deste. E aí joga para cima da mulher. E a mulher, para não ficar barato, né? Não, peraí. A culpa não é minha, não. A culpa é da serpente. É herança. Só que a gente pode quebrar essa herança. Jesus nos chamou para ser modelo. Repete comigo assim: Jesus me chamou para ser modelo. E ser modelo implica em assumir as minhas responsabilidades. Amém? Feche teus olhos. Enquanto eles tocam, quais são as tuas responsabilidades? Agora vamos pensar bem mais profundo. Quais são as tuas responsabilidades que você não tem assumido? Responsabilidade como pai, quem é pai, como mãe, quem é mãe, como filho, para quem é filho. Responsabilidade de avô, de avó, de tio, de tia. Responsabilidade financeira, responsabilidade espiritual, responsabilidade profissional. Quais responsabilidades você tem deixado de agir, de assumir na tua vida? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amas verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Você pode cantar, quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Coloca a mão no teu coração. Se você quiser, coloca a mão no teu coração. E se você achar que precisa assumir algumas responsabilidades na tua vida que você não estava assumindo,
Coloca para Deus quais são essas responsabilidades. Antes de falar com você, essa palavra falou comigo. E antes dela falar ao teu coração, ela falou ao meu. Talvez não seja em uma área, talvez não seja em duas áreas, talvez seja só um pouquinho que você ainda precisa acertar. Mas o que você precisa assumir de responsabilidade diante do Pai, assume agora. Porque Ele está aqui não para nos crucificar, nem para nos julgar, Ele está aqui para nos sarar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos te agradecer. Eu quero começar te agradecendo pela minha vida, porque o Senhor tem me mostrado como eu preciso também assumir as minhas responsabilidades. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, entra em nosso coração, aquilo que nós temos feito, falado, as nossas atitudes, ó Pai, que não tem glorificado o Teu nome, as justificativas que nós temos dado. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão nessa hora, e queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a caminhar como modelo para essa geração. Assim como numa atitude tão simples, Jesus foi modelo para Pedro. Deus, nos ensina a ser modelo também em atitudes simples, ó Pai da vida, para outras pessoas que estão à nossa volta, mas que quando olharem para nós, vejam resplandecer a Tua glória. Quando olharem para nós, vejam que realmente somos luz do mundo. Quando olharem para nós, vejam que realmente temos salgado essa terra, Deus, em nome de Jesus. Mas que assim como Jesus, nós possamos, ó Pai, assumir nossas responsabilidades nas mínimas coisas, Pai, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Cura nossos corações, cura nossa vida, tira toda a tristeza, toda a mágoa daqueles, ó Pai, que se sentiram ofendidos com a minha atitude ou com a atitude de qualquer outra pessoa aqui dentro, mas que também haja cura nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos assumir, ó Pai, quem nós somos em Ti e viver, ó Pai, dessa forma, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais.